né? Para gente, quem puder assistir presencial, eu aconselho a assistirem. Quem não puder assistir, vai acompanhar a gravação. Mas né, ninguém vai perder, ninguém vai ter prejuízo, não, né? Porque é a mesma carga horária, né? 1 hora e meia a Marlene me mandou aqui, a Marlene não, a Luciene me mandou aqui a prova, é cada texto, meu irmão. Os textos são grandes. É cansativo mesmo. Aí o professor Wilkley, como eu estava falando, quem chegou depois a explicar. Professor Wilkley, antes de iniciarmos o projeto Prepara Canoa, o professor Wilkley, e tanto ele como o professor Magno, avisou que eles tinham esse compromisso com o pré-ENEM de... Ah, foi a Marlene, né? Obrigado, Marlene, obrigado mesmo. Ele tem um compromisso com o pré-ENEM de Teotônio Vilela e de Coité do Noia. Iniciou agora, ele sempre falou que começava de agosto para setembro. Aí vai iniciou segunda-feira, na realidade, o Teotônio e o de Coité. Aí por isso o professor Wilkley não tem mais disponibilidade nas quartas-feiras à noite. Aí ele tem o horário que ele vai poder nos dar aula, vai ser na quarta de cinco horas até 6h30 e na quinta de 5 horas até 6h30. Vão ser esses dois horários de português. O horário de matemática permanece, o horário de geografia permanece. Aí o horário de regime jurídico vem para quarta-feira à noite, né? Regime jurídico a gente vem para quarta-feira à noite. Lei orgânica permanece na segunda. E o de história local, a gente vai trazer para terça-feira à tarde. Para não ficar quinta-feira muita aula, né? Vai ficar aula de 2 às 4 e depois de 5 às 6h30, depois de 7 às 10, aí fica muito, muito pesado para vocês, uma tarde e noite ligado direto, né? Aí a gente vai fazer isso. Segunda-feira, lei orgânica, terça-feira, história, à tarde, e na quarta, regime jurídico. Quinta, português, de 5 às 6h30. Na quarta também, de 5 às 6h30. Na quarta, de 5 às 6h30, vai ser português também. Aí, quinta, novamente, português, de 5 às 6h30. 7 horas até 9h30, mais ou menos, em matemática. E na sexta, geografia e Alagoas. De Lagoa da Canoa e Alagoas, né? Vai ser mais ou menos essa formatação do nosso Prepara Canoa agora em diante, né? Alguma pergunta, alguma dúvida com relação a essa questão do professor Wilkley? Vamos lá, vamos aqui a nossa brincadeirinha. É, alguma pergunta? Alguém falou alguma coisa no chat? Não, 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 né? Então vamos lá. Nós temos as formas de provimento, gente. A gente viu, a forma de provimento é a forma de que o servidor assume, né? De que maneira ele assume, né? Ele pode assumir pela posse e tem outras formas. Ele pode assumir, prover o cargo público por reintegração, por recondução, por ascensão, por reversão, por readaptação, né? E pode até ficar em disponibilidade. Essas são as formas de provimento que está previsto no nosso regime jurídico. A nossa lei 349 de 2003, não é? Esta é o nosso regime jurídico. O nosso regime jurídico
Lei 349 de 2003. Tem as formas de provimento: a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, a reintegração, recondução, né? A nomeação é você assumiu, passou no concurso, você fez o concurso, passou, você é nomeado. Aí a forma de provimento é a nomeação. E você efetivamente assume quando você é investido no cargo através da posse, né? E aí assume o local de trabalho que você vai desenvolver seu trabalho, seu serviço público, né? E aí essa questão ela fala sobre essas formas de provimento, né? Lembrando que a nomeação é quando você conclui o processo e é chamado, né, para ser nomeado, né? A posse é quando você vai lá assinar o termozinho de posse depois de já ter levado toda a sua documentação e vai assumir em seguida, vai ser investido no cargo público em seguida, né? Promoção é a questão de quando você vai aumentando o seu grau de escolaridade, né? Você vai sendo promovido na carreira, quando o pessoal da educação sabe bem como é isso, né? Quem é do cargo de nível fundamental, conclui o nível médio, já recebe uma promoçãozinha, já aumenta o salário um pouquinho no plano de cargos de carreira, né? Vai graduando-se, vai aumentando a sua escolaridade e vai sendo promovido até chegar na última etapa da carreira, que é doutorado, né? Quem dera cada um de nós ter a paciência e a coragem de estudar até um doutorado, né? Que não é fácil, não. A readaptação é a questão quando a gente adoece, né? E não pode mais desenvolver o nosso trabalho, e aí tem que ser readaptado, readequado a maneira como a gente vai trabalhar. Você não vai ser aposentado de imediato, né? Se você puder ser reaproveitado em uma outra função, você vai ser reaproveitado para o bem do serviço público, né? Readaptação, a gente sempre lembra, readaptação que a gente adoeceu e aí não consegue mais fazer. Eu sempre citei o exemplo da questão do professor que usa muito a voz e tem a história do calo na garganta, né? O pessoal fica com... E realmente nasce calo na garganta e o pessoal fica com dificuldade de falar e acaba tendo que ser readaptado. Tem muitos professores que passam por esse problema, né? Principalmente quem fala muito alto. Principalmente o professor que fala muito alto, ele força a garganta, vai forçando, e aquilo vai acumulando e chega ao ponto da gente ter problema e ter que sair da sala de aula, porque o professor sem a voz, como é que vai trabalhar, né? Aí vem a reversão, é quando é revertido uma decisão, né? Reintegração, quando a gente fala de reintegração, a gente tem que lembrar de ser reintegrado, a gente tem que lembrar de uma demissão injusta, né? Que a gente sabe que para ser demitido no serviço público tem que ser através de processo administrativo, né? Não se pode demitir o servidor concursado sem ter um processo administrativo antes que lhe garanta ampla defesa e tal. E que, quando se fala em reintegração, a gente tem que lembrar que era um servidor que foi demitido depois de um processo administrativo, só que esse processo administrativo pode ter falhas e o servidor depois entra na justiça contra o resultado desse processo administrativo e consegue ser reintegrado, provando que era inocente ou que não participou do fato desse processo administrativo, né? A gente viu isso que acontece, que pode acontecer, e isso se chama reintegração, né? Recondução. Nando, Oi. na reintegração, no caso, além de acontecer isso, aí a pessoa ainda fica recebendo, né? Depois recebe tudo de acordo Tudo com. que Já,
Não, Tudo tudo que que... ele deixou de receber, tudo que ele deixou de receber foi uma poupança forçada e a Aham. pessoa teve e vai receber todos os direitos, tudo, tudo, tudo. E reversão é quando o, o, o camarada está aposentado por invalidez e melhora. Que quem fica entre benefício por invalidez, de 6 em 6 meses tem que refazer todos os exames, e levar para a junta médica, e a junta médica vai avaliando. O professor, no exemplo do calo na garganta, o professor de 6 em 6 meses, mesmo ele readaptado, ele tem que passar pela junta médica de 6 em 6 meses. Tempos Ou em não, tempos, vence os exames, ele tem que passar pela junta médica. aí A reversão, na reversão é quando você não tem condições de fazer outra função nenhuma e você é colocado em benefício. Aí você aí, está aposentado por invalidez, aí você vai, de 6 em 6 meses, vai comprovando que você continua com aquele problema, sim, né? aí no Um caso, exemplo, se essa pessoa tiver 70 anos, aí não pode, né, voltar a trabalhar, né? Se for não, não. Aí 70 anos é compulsório, aí é aposentado compulsório. aí não Né? precisa voltar a trabalhar, Não, caso seja não, comprovado não. que essa pessoa tem condição, né? Não, aí 70 anos ele já, compulsoriamente, ele já se aposenta. Uhum. Com 70 anos, o serviço público e o regime jurídico, a gente viu que é aposentadoria compulsória. Aí a reversão é a gente lembrar de, de aposentado por invalidez que recuperou a saúde e volta a trabalhar. É o que a gente chama de reversão. Reintegração é a gente lembrar de demissão. Ocorreu o processo administrativo, o funcionário, o servidor foi demitido, mas depois ele consegue, através da justiça, ser reintegrado, né? Ou por ser inocente, ou por não ter participado, né, do fato ocorrido, ou que o processo tenha sido injusto, né? A recondução, a gente pega esse servidor que foi demitido. O serviço público não para, né? Assim que ele é demitido, é colocado um outro servidor no local de trabalho dele, né, na função que ele exercia. Aí a recondução é, quando o servidor que foi demitido volta, ele volta para assumir o cargo dele. Quem está ocupando o cargo, ele vai ser reconduzido ao cargo anterior. É o que a gente chama de recondução. É o retorno ao cargo anterior. De quem? De quem estava ocupando um cargo que, no caso, foi reintegrado o servidor anterior. Quando a reintegração, ele sai do local e vai ser reconduzido ao cargo que ele ocupava anteriormente. Ou quando o servidor passa no concurso público. Por exemplo, eu sou servidor da rede estadual, sou secretário escolar, né? Vamos dizer que eu faço o concurso da Polícia Federal e passe no concurso da Polícia Federal. O concurso da Polícia Federal, você tem, após a nomeação, né? Você vai ter o curso de formação, que, salvo me engano, é 1 ano, parece, o curso de formação. E depois do curso de formação, você assume o cargo, aí vai começar a contar o estágio probatório. Você vai ter 3 anos para se tornar estável, né? Aí o que acontece? Eu, como servidor público do Estado, eu não posso apenas chegar e dizer, eu vou pedir exoneração e pronto. Não, eu, como servidor público, e no nosso regime jurídico também contempla isso, eu posso requerer o afastamento para assumir um outro cargo em estágio probatório. Aí o que acontece? Eu, concluindo o estágio probatório, sendo aprovado no estágio probatório, aí eu sou exonerado de vez. Mas, porventura, eu perca o estágio probatório, eu não passe no estágio probatório, eu não seja aprovado no estágio probatório. Que bem lembrou o Marcelo outro dia que nunca ouviu dizer que alguém tinha ficado no estágio probatório, mas a lei, essa parte de recondução é isso também, né? Além da reintegração, do retorno do funcionário
que foi demitido ao cargo, se o cargo dele tá ocupado, ele vai vir ocupar o cargo que ele ocupava, vai ser reintegrado ao cargo de origem, e quem estava ocupando esse cargo, quem estava ocupando o cargo dele, vai ser reconduzido para o cargo que ele ocupava antes de assumir o cargo que ficou vago com a demissão. Ô, E Nando, a oi, pode falar. lá vai eu ali atrapalhando novamente, deixa eu dizer. Assim, eu também nunca ouvi, não, falar que alguém tenha sido reprovado, né? Mas, em todo caso, é bom a pessoa saber, se por acaso acontecer, se É alguém... porque é alvo de perguntas, né? É alvo de Aí, perguntas. A gente tem que entender, diferenciar as formas de provimento, que são bem parecidos os nomes, né? Reintegração, readaptação, recondução, reversão. Tudo é bem parecido. é porque em concurso tudo pode acontecer, né? Até pergunta de onde a pessoa menos imagina sai. Então, é bom a É, pessoa saber para entender melhor. a gente tentar lembrar esses detalhes. Aí, como eu estava falando, a recondução é duas formas. Se você foi demitido, aí quando você é demitido, é vago o seu cargo, né? O seu cargo é ficado vago, da vaga. Esse cargo vago, o serviço público vai ocupar com outra pessoa. Aí essa pessoa que assumiu o cargo vago, ela ocupava um cargo anteriormente e foi colocado no cargo que era seu, né? Você foi demitido injustamente, você recorre na justiça e prova que foi injusto, que o processo foi errado, alguma coisa. Você vai ser reintegrado. O seu cargo está sendo ocupado aqui pelo aquele servidor que trabalhava num outro setor. Aí ele foi para o seu setor ocupar sua vaga. Quando isso acontece, que você é reintegrado, aí você vem ocupar o seu cargo. Aquele servidor que ocupou o seu cargo, ele perde o direito sobre o seu cargo. O cargo é seu, você retorna, é reintegrado, com todos os direitos que você deixou de receber, você recebe tudo. Tudo, o tempo que você passou afastado, todos os salários, 13º, férias, tudo que você tiver direito. E aquele servidor que estava no seu lugar, no seu cargo, ele vai ser reconduzido para o cargo anterior. Essa é uma forma de recondução. A outra forma de recondução, você, no exemplo que eu citei, eu, servidor público estadual, secretário escolar, eu passo no concurso da Polícia Federal. O concurso da Polícia Federal, depois que passa por todos o, o TAF, os exames físicos, os exames médicos, aí você vai para o curso de formação. Você não vai para, não é posse imediata. Você vai para o curso de formação. A partir do momento que você vai para o curso de formação, você não vai ter como fazer o curso de formação e continuar trabalhando como secretário escolar, né? No meu caso, eu não vou ter como. Aí eu vou pedir exoneração. Mas aí o que para mim ter uma garantia, o que eu posso fazer? Eu posso requerer é, a licença para assumir um cargo em estágio probatório. Aí o que significa essa licença? Eu vou passar pelo curso de formação, 1 ano, mais 3 anos de estágio probatório e o meu concurso aqui no estado não é exonerado. Eu fico ali em stand-by. O estado fica ali aguardando. Quando terminar o estágio probatório e eu me tornar estável na Polícia Federal, aí sim a minha exoneração é confirmada. Não recebo nada do Estado. Não recebo nada do Estado. Mas caso eu não consiga passar no estágio probatório, aí eu perdi o concurso do Estado, o concurso que eu tinha anteriormente, não. Aí o que é que acontece? Eu sou reconduzido para o meu cargo anterior, né? Eu não vou perder o concurso, né, no qual eu estava aqui no estado, né? Aí volto para o concurso anterior e assumo o meu cargo de secretário. Serve para... Polícia Civil também, Raila, também. Eu citei o exemplo da Polícia Federal, mas aí serve para a Polícia Civil também. Mesmo sendo estadual também, serviria também.
eu ia ficar afastado do cargo de secretário, sem receber nada do cargo de secretário, mas eu ficaria até passar o estágio probatório, e ainda com vínculo no concurso de secretário. Após o estágio probatório sendo aprovado, aí eu sou exonerado de vez. Caso contrário, se eu não seja aprovado no estágio probatório, aí eu sou reconduzido. São essas duas formas de recondução. Ou quando o cargo que, que você ocupou era um cargo vago por uma demissão, e aí o demitido retorna, consegue na justiça retornar, aí esse demitido é reintegrado e você é reconduzido para o cargo anterior. Ou quando você passa num outro concurso e vai passar pelo estágio probatório. Aí você, se você pede essa licença porque você passou num outro concurso, aí você, enquanto você está no estágio probatório, você não é demitido de vez, você não é exonerado de vez do cargo anterior. Caso você não seja aprovado no estágio probatório, você retorna para o concurso anterior, né? A reversão, quando a gente fala em reversão, é a gente lembrar de aposentadoria. Aposentadoria por invalidez. Alguém que é aposentado por invalidez, de tempos em tempos, essa pessoa tem que passar pela junta médica. Falou em junta médica, aposentadoria por invalidez. Falou em aposentadoria por invalidez, falou em reversão. Reversão é o quê? Refazer, reverter. Reverteu a sua aposentadoria. Você deixou de ser aposentado por invalidez, por quê? Porque a junta médica considerou que você está apto para retornar às suas atividades. E aí você retorna às atividades e a aposentadoria é revertida, né? Readaptação é quando a gente adoece e não consegue mais exercer aquele cargo, aquela função, né? Reintegração é quando é demitido injustamente e a gente consegue, na justiça, retornar ao serviço público. Quando a gente retorna, a gente é reintegrado. A reintegração, você não perde nada, você tem direito a tudo que você deixou de receber. A recondução, não. A recondução, você não tem direito a nada. Você é reconduzido e ponto, né? Se é porque você ocupou um cargo vago por uma demissão, ou se é porque você foi reprovado no estágio probatório, você retorna para o seu cargo anterior sem direito a nada. Você não vai ter, não vai, por exemplo, aqui, o reconduzido no exemplo que eu citei da Polícia Federal, tal. Passou 4 anos, né? 4 anos longe do trabalho como secretário. Eu passei 4 anos longe do trabalho de secretário, no exemplo que eu citei. Eu sou reprovado no estágio probatório. Aí eu volto para cá, esses 4 anos aqui do Estado, eu não recebo nada. Eu apenas sou reconduzido para o cargo anterior. Mas receber salário, décimo, férias, não recebo nada. Ficou claro, gente? Essa pequena revisão sobre as formas de provimento, né? A nomeação em si, a gente tem que lembrar, a nomeação ela pode ser em caráter efetivo, através do concurso público. Efetivo somente concurso público. Ou em comissão. A nomeação em cargo comissão, é a gente lembrar, comissão é cargo de livre nomeação, livre exoneração. É os famosos cargos de confiança. Na nossa questãozinha aqui, nós temos que José, auxiliar de serviços gerais da Secretaria Municipal de Saúde, foi aposentado por invalidez. Aí, quando a gente vê essa palavrinha aposentado por invalidez, a gente já liga a luzinha, né, do nosso HD e vai buscar lá. Falou em invalidez, falou em reversão. Eu vou ligar aqui o, a fonte aqui do notebook que já estava aqui já apagando, eu não tinha nem percebido que estava descarregando. Então, a gente lembrar, a questão falou em formas de provimento, e falar em aposentadoria por invalidez, a gente já lembrar, acender lá o nosso HDzinho
no cérebro e buscar lá na nossa bibliotecazinha lá, no armazenamento. Reversão está falando de aposentadoria por invalidez. Então, aposentadoria por invalidez fala de reversão. A gente já fica ligado, né? Ocorre que 6 meses, olha o complemento, né? Ele foi aposentado por invalidez, ocorre que 6 meses depois foi realizada a perícia por junta médica oficial que declarou insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. De acordo com o regime jurídico único de servidores públicos civis da cidade de Lagoa da Canoa, o retorno de José às suas atividades ocorrerá pelo meio do provimento derivado da. Aí a gente lembrar, se é retorno às atividades de alguém que foi aposentado, está falando de reversão, né? A gente já sabe que a nossa resposta, ela só pode ser a letra D, né? Só pode ser a letra D a nossa resposta. A nossa resposta só pode ser a letra D. A reintegração, só para título de revisão, reintegração, demitido que retorna ao trabalho. Luciene já tinha respondido, letra D. Marta, reversão, muito bem. Marta, reversão. Raíla também, letra D. Muito bem, estão ligadas. É ligar o HD e lembrar. Falou em aposentadoria, retorno às atividades, reversão. Reintegração, retorno às atividades de quem foi demitido. E, posteriormente, com auxílio da justiça, consegue retorno, consegue voltar, é reintegrado. Readaptação, retorno à atividade de pessoa que adquiriu algum problema de saúde e não consegue mais fazer o trabalho como fazia. Ou não consegue fazer o trabalho do cargo, as prerrogativas do cargo. Aí, no caso, você vai ser colocado em uma outra função. Eu citei o exemplo do professor que tem problema na garganta, que é o chamado calo na garganta, e acaba tendo que fazer, ser readaptado, né? Ser readaptado, aí é o que pode acontecer. Recondução é o caso do reintegrado, o cargo do reintegrado que foi ocupado por outra pessoa, o reintegrado volta, o cara é reconduzido, ou o cara passa num outro concurso e vai para assumir como estágio probatório, né? E ao final do estágio probatório, se ele não for aprovado no estágio probatório, ele pode retornar ao cargo anterior, desde que ele solicite, né? Ele não pode solicitar a exoneração, ele vai solicitar essa licença para ocupar o outro cargo. Aí, durante o período de estágio probatório, ele está isento de, de caso, se ele não passar no estágio probatório, ele retorna, né? Se ele for pedir a exoneração, ele vai ser exonerado, ele não vai retornar. Agora, se ele pedir a licença para ocupar um outro cargo que foi aprovado em um outro concurso, aí tranquilo, né? Ele não recebe nada do cargo anterior, mas ele fica ali em stand-by, como fica ali com a televisão ali, que só esperando o controle remoto, né? Ao término do estágio probatório, ele avança, é exonerado do cargo anterior ou ele retorna ao cargo anterior, né? É a recondução, né? Ascensão, gente, ascensão não existe essa forma de provimento, né? Existe a promoção. A promoção é quando você vai evoluindo na carreira através dos estudos, né? Você tem um grau de escolaridade, concurso do nível fundamental. Você fez o nível médio, você vai levar seus documentos e você vai vai ser promovido, vai aumentar a sua carreira ali no plano de cargo e carreira e você vai aumentar um pouquinho a sua remuneração, seu vencimento, né? Fez uma faculdade, concluiu a faculdade, leva o diploma lá novamente, vai aumentar um pouquinho. Fez uma pós-graduação, a mesma coisa. Mestrado, outra, doutorado. Aí doutorado fecha a carreira, né? Isso para todas
para todos os cargos, né? O doutorado é o cargo maior em si, né? Agora, hoje atualmente nós temos plano de cargos e carreiras só na educação, né? Hoje. Mas nós vimos também que o nosso regime jurídico e a nossa lei orgânica já determina que tenhamos valorização na carreira dos profissionais, dos servidores públicos, né, do nosso município, através da elaboração de plano de cargos e carreiras, né? Hoje está mais próximo, é possível logo logo a gente ter plano de cargos e carreira no pessoal do agente de saúde e agente de endemias. É possível logo logo ter, porque agora eles estão recebendo um recurso, né, específico direcionado para o pagamento do salário deles e pode ser que logo logo se tenha uma política pública para valorizar os profissionais da saúde, no caso, os agentes de saúde e os agentes de endemias, né? Mas isso é uma possibilidade para o futuro. A gente agora aqui, essa questão 2, ela já fala já na questão 2, ela já fala na questão do estágio probatório. Nós temos cinco avaliação. Você é avaliado. Em que você é avaliado quando quando está com essas imagens no fundo falso, né? Aí às vezes eu boto aqui a mão e a minha mão some, né? Estava aqui observando. Vou tirar essa imagem, vou botar normal aqui para vocês. Vocês acreditam que eu estava mexendo no mouse aqui do notebook, achando que ia alcançar o celular, olha. Essa foi boa. Pronto, vou tirar aqui vocês verem. Nós temos cinco tipos de situações que a gente vai ser avaliado no estágio probatório: frequência, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, né? Essa questão, ela fala exatamente em que você vai ser avaliado no estágio probatório. Ao final do estágio probatório, você é avaliado. E hoje, pela a nova reforma, última reforma administrativa que teve, e está tendo uma discussão na Câmara, no Congresso, para termos outra reforma administrativa, possivelmente a gente vai ter logo, logo uma outra reforma administrativa, que essa outra reforma administrativa em si tem uma discussão grande e hoje já existe avaliação anual. Todo ano tem avaliação para todos os funcionários. Hoje já existe, já funciona no estado, né? Não sei no município se funciona assim, mas logo logo tem. E tem uma discussão para uma reforma administrativa também mais abrangente, que vai mudar algumas coisas no serviço público, né? Sempre tentando melhorar o serviço, melhorar a qualidade, né? E pelo menos a gente espera que os legisladores, os deputados federais e senadores, eles tenham esse pensamento, né, de melhorar o serviço, mas não prejudicar o servidor, né? E ainda assim, gente, o que for votado agora em si, ele vale daqui para frente, né? Quem está já é servidor público, aí tem o direito adquirido, né? Já é uma outra situação. Mas essa questão, ela fala: José, auxiliar de serviços gerais, Secretaria Municipal de Saúde, entrou em exercício no desempenho de suas atribuições em cargo efetivo no dia 30 de junho de 2020, findando o estágio probatório no dia 30 de junho de 2023. De acordo com o regime jurídico único de servidores públicos civis da cidade de Lagoa da Canoa, José será avaliado de acordo com frequência, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade, né? Essa questão, ela é dada porque tem duas coisas aqui
que não tem cabimento, né? Você vai ser avaliado por você ser improdutivo, você vai ser avaliado por você ser irresponsável, né? Essas duas, esses dois detalhezinhos aqui, a gente não erra essa questão e vê que a nossa resposta é um, dois, três, né? A letra, aqui é a letra D, né? A letra D. Você vai ser avaliado pela frequência, né? Assiduidade, né? A assiduidade é uma coisa, você vai ser avaliado, né? E você vai ser avaliado pela disciplina que você tenha, né? E a sua capacidade de iniciativa. A sua capacidade de iniciativa, né? Você não vai ser avaliado por você ser irresponsável, nem vai ser avaliado por você ser é, improdutivo, né? Você, a gente tem que guardar isso, né? Falou, assiduidade é frequência, a capacidade que você tem de estar presente no seu trabalho, né? Falou em disciplina é você ter a disciplina, a organização que você precisa ter para desempenhar o seu cargo, a sua função. Capacidade de iniciativa, né, gente? E a gente viu, gente, que o nosso regime jurídico, ele dá a possibilidade de a gente, com iniciativas, bolar ter uma ideia para melhorar o serviço, para auxiliar a administração pública, a gente pode ser premiado por isso, né? Há possibilidade de receber prêmio por você ter iniciativa de resolver algum problema, de você ter uma solução que ainda ninguém pensou e que melhora o atendimento, que melhora o serviço, que economiza os recursos da gestão pública, você pode ser premiado, né? Eu creio que é uma norma que deveria ser bastante propagado e bastante divulgado nas formações que tem no município, porque exatamente incentiva as pessoas a saírem da caixinha, né? Saírem da caixinha, e a gente saírem da caverna lá de Platão, né? A história da caverna de Platão. Você sair da caverna e você buscar alternativa para melhorar o serviço público, melhorar o seu trabalho, o trabalho dos outros e também a gestão pública. Aí você consegue resolver algum problema, solucionar algo que vai melhorar o serviço público, você ser premiado, né? Isso tem que ser divulgado, isso tem que ser propagado para que as pessoas tentem é, sair do comodismo e buscar alternativas para melhorar o seu trabalho e, com isso, ter uma premiação, né? Você receber algo a mais, né? É bacana, sempre bom, né? Ser reconhecido, ser valorizado, sempre bom, né? A questão 3, a questão também adaptada, né? Ela fala de acordo com o regime jurídico único dos servidores civis da cidade de Lagoa da Canoa, a servidora estável Ana Cláudia, que está tão distante. É, não tá meio desconfigurado esse negócio aqui. Mas a servidora estável, Ana Cláudia, ocupa o cargo de telefonista, lotada na Secretaria Municipal de Administração. A administração municipal declarou extinto o cargo de telefonista. Só recapitulando, gente. Quando fala administração municipal declarou extinta, a administração municipal mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei extinguindo aquele cargo, aquela função, né? Não é a administração, o executivo eu vou extinguir. Não é o executivo extinguir. É o executivo encaminhar para a Câmara de Vereadores que esta que tem a responsabilidade de, de votar as leis, e aí uma lei, um cargo só pode ser extinto por uma lei. Um cargo só pode ser criado por uma lei. Se ele vai ser extinto, é por uma lei também, né? Então a gente tem que guardar isso. E quando o cargo é extinto, o servidor em si, ele pode
ocupar um cargo semelhante, né, com mesma atribuição e com mesma remuneração. Se esse cargo semelhante não existir, ele é colocado, posto em disponibilidade, né? É isso aí, muita gente já respondeu aí, respondendo letra A, está correto. É disponibilidade. Quando você está numa função, você ocupa uma função que ela foi extinta e não tem uma outra função semelhante, com remuneração semelhante, com atribuição semelhante, aí você é colocado em disponibilidade até o serviço público precisar do seu serviço em um outro setor que tenha essa equiparação, né? Tem que ser mesmo salário e e atribuições semelhantes, né? No caso da telefonista em si, alguém que trabalha como telefonista é recepcionista também, pode equiparando-se. Se o salário da telefonista e da recepcionista for o mesmo, aquele cargo de telefonista foi extinto, o cargo de recepcionista, você pode ser colocado para lá, né, reconduzido para lá. Mas no caso, como o nosso exemplo aqui, a nossa questão aqui, ele não fala em nenhum momento que a pessoa ocupou um outro cargo. Ele só está falando, só está perguntando o que que a Ana Cláudia ficará, como ela ficará a situação dela. Ela não pode ser exonerada, ela não pode ser demitida. Ela não, a função, o cargo dela não foi ela que acabou, não foi uma escolha dela, né? O concurso dela ainda vale. Ela vai ser colocada em disponibilidade até o serviço público precisar dos serviços dela, e aí colocar em outro canto, né, em outro setor. Lembrando que quando você fica em disponibilidade, tem a desvantagem, porque você não recebe o seu salário integral, você recebe o salário proporcional ao tempo que você tem de serviço, né? E isso não é bom. Então, ficar em disponibilidade não é coisa boa, não vamos querer ficar em disponibilidade, né? Reintegrado, a gente já falou, reintegrado é quando é demitido e retorna pela justiça, pela via da justiça. Aí é chamado de reintegrado ao cargo. Reconduzida. Se o exemplo tivesse dito aí que ela ia ocupar um outro cargo de igual salário, de mesmas atribuições, aí poderia até a gente ficar em dúvida. Mas não está dizendo isso, está falando só que ela foi extinto o cargo e qual é a situação dela? Ficar em disponibilidade. Readmitida não existe, indisponível também não existe, né? Indisponível vai ser demitido? Não, não vai. Você não é responsável pela extinção do cargo. A tecnologia hoje, realmente o cargo de telefonista foi praticamente extinto, né? Porque a tecnologia hoje avançou de um modo que não tem mais nem telefones, linhas de telefone convencional, né? Acho que nenhuma casa tem. Você encontrar um ou outro nem empresa, né? E no caso do serviço de telefonista ou de atendente de telefone, né? É ocupado hoje é feito pelas empresas de call center, né? Tem vários serviços de call center que funciona para a prefeitura, funciona para o serviço público, reclamação, né? Isso aí tá cheio. E agora a novidade agora também é os chats de inteligência artificial, né? Que você vai falar com o pessoal e falar com o robô, né? E é complicado falar com o robô, né? Você fala uma coisa que o robô não entende e o robô fica dizendo, não consigo entender o que é difícil essa tecnologia, né? Mas no nosso caso aqui da Ana Cláudia, que o cargo foi extinto, o cargo é extinto quando? Como? Quando a Câmara aprova uma lei extinguindo o cargo. O cargo ele é criado e ele é extinto por lei. Ele é modificado por lei, sempre, sempre. Nunca criado pela vontade apenas de uma pessoa. Não, é por lei, e aí a Câmara tem um processo legislativo para fazer.
Gente, tem uma pessoa aqui falando comigo aqui rapidinho. Deixa eu só responder só aqui pelo Zap, rapidinho. Vamos lá, vamos continuar aqui. A, essa daqui, mas é regime jurídico. É regime jurídico. Só que mistura porque a gente viu que o regime jurídico, ele para ser válido, ele tem que estar de acordo com a lei orgânica, né? A lei orgânica é a lei maior do nosso município, né? A nossa Constituição. Então, o regime jurídico tem que estar dentro da lei orgânica. E a gente viu que na lei orgânica contempla muita coisa do regime jurídico e diz que nós temos que o município vai adotar o regime estatutário e vai fazer uma lei própria, que é a lei 349 do regime jurídico dos servidores públicos do município de Lagoa da Canoa. Essa é a lei que rege o funcionalismo público, né? A lei orgânica do município, a lei orgânica do município, LOM, de Lagoa da Canoa, traz disposições gerais sobre a administração pública municipal e sobre o servidor público em geral, segundo o regime único dos servidores públicos municipais, quais entes devem obedecer tais diretrizes. Quem obedece, quem obedece ao regime jurídico único, faltou o jurídico aqui, dos servidores públicos municipais. Na letra A, administração pública direta e indireta de Lagoa da Canoa, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na letra B, administração pública indireta de Lagoa da Canoa, estados, Distrito Federal e municípios. Na letra C, administração pública direta de Lagoa da Canoa. Na letra D, administração pública indireta de Lagoa da Canoa e estados. Na letra E, administração pública direta e indireta de Lagoa da Canoa. Quem obedece o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Lagoa da Canoa, gente? Eu não tinha visto, Marta, a sua pergunta. A questão da disponibilidade é proporcional, assim. Você fica em casa aguardando ser chamado. E aí o seu salário você vai receber, só que você não recebe o salário integral. Vai ser proporcional ao tempo de serviço que você trabalhou. Você trabalhou 10 anos, aí vai ser feito um cálculo e você vai receber uma parte do seu salário até voltar às atividades. Isso é quando você está em disponibilidade, viu? É, entendeu, compreendeu, Marta, sobre isso? Pronto, vamos lá. É, Maiara já respondeu, Luciene, parabéns, muito bem. Quando se fala, gente, de regime jurídico único dos servidores municipais de Lagoa da Canoa, quem vai obedecer é a administração direta e indireta de Lagoa da Canoa, né? A lei do município de Lagoa da Canoa não vai interferir no Estado, não vai interferir no Distrito Federal, não vai interferir nos outros municípios. E não é só a administração direta, não é só a administração indireta, é as duas, direta e indireta. Lembrando, direta é todo o funcionalismo público como a gente conhece. E a indireta é autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. O município não tem, mas poderia ter, se tivesse tendo a necessidade de criação de uma empresa para lidar com o saneamento básico, por exemplo, já citei até esse exemplo aqui. É possível o município criar, né? E aí teria uma empresa pública, né?
Uma autarquia, uma fundação pública. Vamos aqui, nós temos o grande Hermeto Pascoal, é um músico famoso internacionalmente e, canoense, né? O Hermeto Pascoal, por ser músico, a Lagoa da Canoa pode fazer em homenagem ao Hermeto Pascoal e fazer uma fundação de música, ou para ensinar música, ou transformar a escola de música, a escola Arte Viva, né? A escola de música, transformar a escola Arte Viva em uma fundação educacional voltada para a música. O município pode fazer isso. É lógico, vai mandar para a Câmara vai aprovar, né? Mas é possível fazer uma fundação pública no município? É. E aí seria administração indireta, que é uma maneira de descentralizar, né? De tirar o poder das mãos do município e colocar num outro órgão, criando um outro órgão, que é a administração indireta. É isso, é você descentralizar, dar poder a um outro órgão para auxiliar na administração pública. Ficou claro, gente, essa questão? Quando se fala de regime jurídico único do município de Lagoa da Canoa, ele é válido para a administração pública de Lagoa da Canoa, direta e indireta. Boa noite, Maria. Boa noite. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Dentre os princípios da administração pública está a impessoalidade, que deve orientar a conduta do agente público para o interesse público em detrimento a interesses particulares. Isto garante que quem estiver em situação idêntica terá o mesmo tratamento. Mostrar para vocês o meu parceirinho aqui, ó. Ele tá aqui no meu pé o tempo todinho aqui, já me mordeu tanto aqui, esse caba sem vergonha, né? Fica aqui, dá uma volta, me morde. Dá uma volta, me morde. Eu acho que ele tá querendo ração, mas eu já botei ração para ele nesse instante. Bota ração para ele, Laura. Aí, gente, olha, é, a administração pública, o princípio da impessoalidade. Impessoalidade é você tratar todo mundo de maneira uniforme, né? Aí tem uma coisinha que a gente chama de tratar os iguais de maneira igual e tratar os diferentes de acordo com as suas diferenças. Quem sabe qual é o nome disso? Me diz aí, coloca aí no chat o abre o microfone aí. Equidade, muito bem. Equidade que é o mesmo que tem um outro nomezinho que é sinônimo de equidade, Mayara. Vamos lá, gente, vamos lá. Quem é que lembra de tratar? Vocês já ouviram isso? Eu já falei sobre isso. Tratar os iguais de maneira igual e tratar os diferentes de acordo com as suas diferenças. É o princípio da equidade, sim, mas tem um outro nomezinho que é sinônimo de equidade. Isonomia. Falar em isonomia é tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de acordo com as suas necessidades. No caso, o tratamento isonômico com relação aos deficientes, a fila de prioridades é o princípio da isonomia. A grávida não pode passar muito tempo em pé, o idoso não pode passar muito tempo em fila, a pessoa com autismo, com criança de colo, o gordinho, a pessoa acima do peso, não pode passar muito tempo em pé, né? Então, tudo isso é o princípio da isonomia sendo aplicado, ou o princípio da equidade, né? São sinônimos, né? É a gente tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de acordo com as suas diferenças. Fica aí para mim, essa eu não sabia, não. Fala aí para mim escrever aqui. Pronto, o princípio da isonomia, ele garante que o serviço público terá um tratamento igual para os iguais
e diferente para os desiguais, de acordo com a diferença de cada situação. A questão da prioridade na fila, na fila, nos bancos, ou na escola, o que for, onde for, é um princípio da equidade ou da isonomia também, né? Que faz parte da impessoalidade. O servidor público tratar todos de maneira igual. Agora, tem as situações que os diferentes têm um tratamento diferenciado, de acordo com a, a necessidade, de acordo com a diferença, né? No caso, como na questão da prioridade, a grávida, a pessoa, a mulher com criança do colo, o deficiente físico, a pessoa que tem a criança com autismo, hoje é contemplado, né? A pessoa que está acima do peso também, acima do peso obeso, né? Também é contemplado também com tratamento diferenciado para que o serviço público atenda aquela pessoa de maneira bacana. Qual é a dúvida que você ficou, Luciene? Não, é que essa questão eu não sabia, não. Aí É, por isso eu chutei ela, aí eu não sabia, não, essa isonomia. é o princípio da isonomia, Que é a mesma coisa de equidade, né? são sinônimos. Sinônimos. Uhum. Vou escrever para não esquecer. Escreva mesmo. Tá todo troncho esse negócio aqui. Tá, a configuração dele não tá muito boa, não. Eu vou ver se eu melhoro isso aqui. Eita, eu vou botar um D aqui, aí vai que o A para lá. Eu vou botar de azul aqui. A resposta de azul, de verde. A nossa resposta é de verde, isso vai ficar melhor, já que está desconfigurado. É porque eu fiz montei essas questões, peguei questões novas, peguei as questões antigas, misturei agora à tarde lá na escola do estado, né? Tava, aí tava montando, montei rapidinho, aí acabei que passei o arquivo em PDF para vocês e esqueci de botar o arquivo mandar para mim o arquivo em PowerPoint. Aí aqui é o que eu transformei, voltei de PDF, de PDF para PowerPoint. Aí ficou desconfigurado. Mas isso é besteira. Vamos para a próxima. Questão 6. Em relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis de Lagoa da Canoa, assinala a opção correta, que é a opção correta. Então, nós temos que analisar alternativa por alternativa. Responsabilidade civil do servidor público por ação ou omissão somente ocorre quando houver dolo e resultar em prejuízo ao erário. Palavrinhas que a gente tem que ter medo quando a gente vê em questões. Somente, apenas, única, exclusivamente, né? Restringe muito, aquilo que restringe muito, a gente tem que ter cuidado, né? Vamos lá, vamos repetir a letra A. A responsabilidade civil do servidor público por ação ou omissão somente ocorre quando houver dolo. Dolo é quando há intenção, né? Quando há intenção. Então quer dizer que a pessoa só tem alguma possibilidade de ter punição ou de ter um processo administrativo ou ter uma advertência, uma suspensão, se houver intenção, por culpa, não. Aí a gente já fica com a orelha em pé, né?
E ainda tem outra coisa, e você só é responsável se houver prejuízo ao erário e a terceiros, né? Então, essa letra A, a responsabilidade aí fica meio estranho, né? Aí na letra B, a responsabilidade penal abrange apenas, olha, outra palavrinha, apenas as condutas tipificadas em lei como crime, não podendo ser imputadas ao servidor nessa qualidade as contravenções. Olha, está dizendo que você só responde se for crime. Contravenção penal, você não responde, né? Tá estranha essa letra B, né? E isso apenas também deixa a gente com a orelha em pé. Na letra C, no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de autoria, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada. Essa letra C está interessante, essa letra C, mas vamos deixar ela aqui e vamos ler as demais para a gente ver o que é que ela tem. A responsabilidade civil, administrativa e o resultado de ato comissivo ou omissivo praticado por servidor público, independentemente de, no momento da conduta, encontra-se fora do desempenho de seu cargo ou função. Essa letra D está dizendo que a responsabilidade civil, administrativa e o resultado de ato comissivo ou omissivo praticado por servidor público, independentemente, ou seja, ele tá aqui usando uma palavrinha também suspeita, independentemente, está desconfigurado, aí fica ruim de marcar, mas já marquei. Independentemente de, no momento da conduta, encontrar-se fora do desempenho de seu cargo ou função. Ou seja, o que ele cometer fora do cargo ou função, ele vai ser responsabilizado, né? Essa letra aí, independentemente se ele está no trânsito dirigindo um veículo particular e ele, porventura, por qualquer problema, ele pratica uma conduta e acabe provocando um acidente, e aí ele vai ser responsabilizado civilmente por ser servidor público, dirigindo o carro dele, e acontecer um acidente, e mesmo que ele seja culpado pelo acidente, né? Fica estranho essa letra D quando a gente pensa dessa forma, né? E na letra E, as sanções civis, penais e administrativamente não são passíveis de uma sobrepor a outra, ou uma ocorrer em detrimento da outra, né? A letra E, ela está dizendo que a sanção administrativa acontece, a civil acontece depois e a penal depois. Não pode ser uma paralela à outra. E a gente viu que isso é mentira, né? A gente viu que as sanções, os processos, no processo administrativo, se a questão for um crime, for uma questão penal, vai haver também um processo criminal e vai ter também, se houve prejuízo e vai precisar ressarcir recurso ao erário público, à fazenda pública, vai ter também a ação civil, e elas andam paralelamente uma à outra, independentemente de uma, a outra anda. E ele está dizendo aí na letra E que elas não são independentes, uma depende da outra, e não é verdade. Letra E a gente já sabe que está errado. Letra A também está errado, porque ele está aqui, está resumindo ao dolo, ou seja, resumindo a intenção. Se você só teve culpa sem ter intenção, então você não é responsabilidade, e isso a gente viu que não é. Você é responsabilidade pelo dolo, pela intenção de fazer, ou pela culpa, ou seja, você cometeu o ato sem ter intenção, né? Dolo é vontade, é você agir porque você queria, né? A
A culpa é você cometeu um ato, mas que não tinha intenção. Mesmo por culpa, você é responsabilizado. Então, a letra A descarta. A letra B, é, você é punido pela questão penal se for crime, como também se for contravenção. Essa de você não responder se for contravenção, responde sim. Responde sim. Então, essa letra B também é descartada. E na letra D, esse independentemente também descarta a nossa letra D, porque o, o servidor, para ele ser punido civil e administrativamente, ele tem que estar na função. Não é porque ele está como civil, passeando, né, é, viajando, que ele vai responder por algo que ele cometa como civil, né? Ele tem que estar na função, ele está no cargo, aí ele fez algo que prejudicou o serviço público, por dolo ou por culpa, ele é responsabilizado. Mas se ele não está a serviço, se ele não está trabalhando, né, não pode ser responsabilizado se ele não está trabalhando na esfera administrativa, por exemplo, na esfera civil. Peraí, como assim? Quer dizer que você vai ser responsabilizado por ser servidor público, qualquer coisa que aconteça na sua vida, você vai ser punido? Vai ser responder um processo? Não, não é assim que funciona, né? E a nossa resposta realmente é a letra C, que no caso, gente, aqui, ó, no caso, ele estava respondendo a um processo administrativo. Vamos dizer que ele tenha sido condenado no processo administrativo. Mas no processo criminal aberto, foi provado que ele não participou da autoria do fato, ou que nem existiu o fato. Imediatamente, o processo administrativo, se o processo criminal prova que ele não participou, que ele não é o responsável, acabou. O processo administrativo é, é zerado, né? Ele não vai ser punido se o criminal mostrou e provou que ele não é o responsável pelo fato, né? A gente só é punido pelo aquilo que acontece. Se o caso foi no processo criminal, você foi absolvido, e o processo chegou à conclusão que o fato não existiu, negou a existência do fato, o fato não existiu, ou negou que você tenha participado na autoria do fato. Criminal, falando, você sendo absolvido criminal nesses termos, o civil e o administrativo é afastado, você é zerado, você não vai ser punido por nada, nem administrativo, nem civil, nem criminal, já que o criminal nos deu esse resultado, nessa conclusão. Chegou à conclusão que negou a existência do fato, ou seja, o fato não existiu. Negou a sua participação no fato. Então, você não teve nada a ver com o fato. Então, você é inocentado em todas as esferas. Mas lembrando, gente, que a responsabilidade do servidor público, ela pode ser civil, pode ser criminal e pode ser administrativa. E uma não interfere na outra. Pode ser três processos que você responda. Um administrativo, no seu setor de trabalho, uma criminal, na justiça, no processo penal, e uma civil na justiça comum. Você vai responder, né? Civil, criminal e administrativo. Você não está livre de responsabilidade por ato omissivo ou comissivo, né? O ato você fez ou você se omitiu, você também pode ser responsabilizado, né? Por omissão ou por comissão, ou seja, comissão é você agir, você fazer. Na sétima questão, vamos responder a sétima questão, uma questãozinha mais comprida, para a gente ter um intervalozinho. De acordo com a Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os cinco princípios da administração pública. É o LIMP, né? Legalidade,
enquanto ser humano, enquanto pessoa física, faço tudo aquilo que a lei não proibir, a administração pública faz tudo aquilo que a lei determinar. A diferença é essa. A pessoa física faz tudo aquilo que a lei não proibir. A administração pública faz tudo aquilo que a lei determinar. Todo serviço público tem que ter uma lei baseada, tem que ter algo que resguarde e ampare o serviço público. Né? É o princípio da legalidade. Impessoalidade. Impessoalidade, a gente tem que ser impessoal no tratamento para com os usuários do serviço público, né? As pessoas que precisam do serviço público, a gente como servidor público, um professor tem que tratar os alunos da mesma forma, de forma isonômica na sala de aula, né? Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais da maneira de acordo com a desigualdade dele. A gente viu isso é o princípio da equidade ou da isonomia, né? A gente eh, tem uma criança com alguma necessidade especial, a gente tem que ter um tratamento diferenciado para ela. Isso é ser impessoal. Não é você favorecer A ou B. Não, é porque aquela criança precisa de uma atenção maior. Aí você está sendo pessoal da mesma forma. No atendimento público, eu lá na Secretaria do Estado, se chega uma mulher grávida na hora da matrícula, a gente vai priorizar e fazer a matrícula, vai atender ela primeiro. A gente está sendo pessoal nisso? Não, a gente está sendo impessoal. A gente está tratando os desiguais de maneira desigual para atender melhor aquela pessoa que está necessitando de preferência naquele momento, né? A lei nos garante isso, né? A gente pode fazer isso porque existe uma lei que nos dá esse respaldo, né? Moralidade. A gente tem que trabalhar respeitando a moralidade pública, né? A gente tem que agir de acordo com a probidade administrativa, com a ética, né? É, a gente não pode estar no ambiente de trabalho, por exemplo, falando mal dos companheiros de trabalho, falando pelas costas das pessoas. Isso não pode, porque isso vai contra a moral e a probidade do serviço público, vai contra a ética. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Os atos públicos têm que ser publicizados, têm que ser publicados, têm que ser transparentes. A gestão pública precisa ser transparente e eficiente, né? Limpe. Eficiente. A gestão pública precisa ser eficiente. Nós lidamos com recursos públicos limitados. Nós não temos recursos infinitos. Nós temos recursos públicos limitados. Então, a gente tem que utilizar de maneira eficiente esse recurso para melhor atender a comunidade, as pessoas que necessitam do serviço público, né? Atender nós mesmos, né? Que nós todos somos usuários do serviço público, né? Somos clientes do serviço público, seja na escola, seja na saúde, seja no trânsito, seja na segurança pública, tudo é questão de a gente estar utilizando dos serviços públicos, né? Então, a gente tem esses 5 princípios, né? Tá aqui: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e temos nas colunazinhas aqui, em cada parênteses aqui, a gente tem um termo, nós temos um enunciado que a gente vai associar. Número 1, legalidade. Número 2, impessoalidade. Número 3, moralidade. Número 4, publicidade. Número 5, eficiência, né? Vamos analisar aqui esse primeiro e vocês vão me dizer aqui que está se tratando de quê? A administração deverá atuar sem favoritismo ou perseguição, tratando todos de modo igual, ou, quando necessário, fazendo a discriminação necessária para chegar à igualdade real ou material. A gente está falando de quê aqui, gente? Está falando de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência. Esse fazendo a discriminação é tratar
diferente, os diferentes, de acordo com a diferença, né? De acordo com a necessidade. Então, nós estamos falando aqui do número 2, né? Do número 2, a impessoalidade. Aí, como é que a gente sabe fazer prova? A gente vai para as alternativas, né? Letra B, a gente descarta. Letra D, também a gente descarta, né? A gente já viu aqui, olha, a próxima, a gente já sabe que é a 4, né? A próxima também a gente já sabe que é a 5, né? É assim que se faz prova. Você vai procurar pensar qual é a alternativa, qual é é, a palavrinha aqui que está na ponta da língua e não vem. Qual é o enunciado para legalidade, moralidade, publicidade, eficiência? Se você sabe aqui que a próxima é a 4 qual é? É publicidade. Então, pronto, acabou. Eu vou perder tempo, mas para quê? A próxima também eu sei que é a 5. Como é que eu sei que a próxima é 5? É só observar. A e B, 2, 4, 5 são iguais às três primeiras alternativas. A e C, né? A e C, desculpa. A e C. A gente, na hora da prova, a gente vai logo para a penúltima. A penúltima é legalidade ou a penúltima é eficiência? Para a gente responder a questão. Se tem dúvida na penúltima, a gente vai para a última. Não é assim que funciona? Né? Mas como a gente está revisando, vamos analisar aqui se realmente ele está falando da publicidade aqui na segunda. Garantia de todos ao direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Tem dúvida que está falando de publicidade, né? Não, está falando de publicidade, no sentido de que todo mundo tem direito à informação que desejar dos órgãos públicos, desde que essa informação não seja uma questão de segurança, né? Porque tem informações relacionadas à segurança que são sigilosas. Aí aqui ele está falando da eficiência, a terceira, vamos olhar. Então, o que ele está dizendo? Organização racional dos meios e recursos humanos, materiais e institucionais para a prestação de serviços públicos de qualidade em condições econômicas de igualdade dos consumidores. Tem dúvida de que está falando em eficiência, né? Não está, tá falando em eficiência mesmo. Agora a gente vai resolver se é A ou se é C. Vamos analisar. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando o princípio da autonomia da vontade, lembrando a possibilidade de ponderação desse valor com o da dignidade da pessoa humana e assim a aplicação horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Ele está falando aí do princípio da legalidade, ele está falando do princípio da legalidade referente a o particular. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíba. Está errado? Não, ele está se referindo ao particular, ele está se referindo ao princípio da legalidade e a relação com o particular. Se ele estivesse ampliando aqui, falando de que a administração pública, ao contrário, a administração pública faz tudo aquilo que a lei determinar, né, tem que ter um embasamento legal, não estaria errado do mesmo jeito, né? Está correto e a nossa resposta é a letra C, né? Acho que a Luciene já tinha respondido que era C, né? Exatamente assim. A gente responde questões que por eliminação, né? A gente vai poupando trabalho e vocês viram que pelas provas que o pessoal mandou, algumas pessoas já mandaram para mim, eu vou trabalhar nelas, tentar trabalhar nelas amanhã para sexta-feira a gente já ter já
algumas questões, né, com nesse perfil da banca, mas quando a questão é de alternativas e associação de colunas, a gente vai eliminando, vai eliminando. E a última só pode ser a moralidade, né? A administração pública deverá agir com boa-fé, sinceridade, probidade, dinheireza, lealdade e ética, né? Moralidade. É 2, 4, 5, 1, 3. Essa é a sequência em si da nossa questão 7. Vamos dar uma paradinha rápida para um intervalozinho.